Olá, tudo bom? Meu nome é Francis James Lima da Silva, eu sou professor de língua portuguesa, especialista em estudos literários. Estou aqui na Casa das Letras. Hoje é 12 de agosto de 2021, são 15 horas e 15 minutos. Pois bem, hoje nós vamos apresentar uma palestra de literatura piauiense. O tema dessa palestra é o poema O Esperado, de Renato Castelo Branco. Ok? Pois bem, o autor Renato Castelo Branco, esse escritor que a gente vai fazer uma devida exposição deste poema. Este poema está escrito no livro A Poesia Piauiense do Século XX, do autor Assis Brasil, né? A edição é da Fundação Cultural do Piauí e da editora Imago, ok? Bom, vamos agora, para início de conversa, vamos dar início àquilo que é muito importante para que a gente possa fazer essa palestra sobre o poema Esperado de Renato Castelo Branco. Falar um pouco da sua biografia, da sua vida, né, como escritor. Então, vamos conhecer melhor o Renato Castelo Branco, segundo o Assis Brasil. Bom, aqui diz o seguinte: segundo o seu Assis Brasil, escritor renomado de Parnaíba, né, que escreveu essa antologia, A Poesia Piauiense do Século XX, ele fala o seguinte: Renato Castelo Branco, romancista e poeta historiador, publicitário. Renato Pires Castelo Branco nasceu em Parnaíba no dia 12 de setembro de 1914, quando a cidade tinha cerca de 15 mil habitantes. É de seu tempo e de hoje que o futuro escritor testemunhou o cais pitoresco e movimentado, e os botecos sórdidos à beira do rio, onde os embargatiços, né, iam tomar cachaça todas as noites e se encontrar com as cunhãs do meretrício, que as senhoras do centro chamavam com rancor e desdém de mulheres à toa. Os estudos básicos de Renato Castelo Branco foram feitos em São Luís do Maranhão, regime de internato no Instituto Viveiros. A primeira viagem, que abriria um imenso leque de outras viagens e marcariam o escritor e o publicitário. 4 anos em São Luís e depois a volta a Parnaíba, continuando os estudos do ginásio, no ginásio parnaibano. Depois o Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, formando-se em Direito na primeira cidade, na então Faculdade Nacional de Direito, turma de 1937. A literatura nascente, os primeiros poemas escritos. Quando Renato Castelo Branco partiu para o Sul, seu sonho era o sucesso literário, como registra em suas memórias. Tomei um Ita no Norte, de 1981. Finalmente, o poeta provinciano
impregnado de poesia lírica, com uma visão de mundo liberal e romântico, desagou na tumultuada vida acadêmica da era getulista. Pobre, emprego precário, a satisfação do neófito escritor era frequentar as rodas literárias do Rio, em destaque a do Bar Amarelinho. Então vai ocorrer algo curioso na vida de Renato Castelo Branco. Em 1935, um pequeno episódio viria a transformar a minha vida, abre aspas, né? Imprimindo-lhe um rumo inteiramente inesperado, fecha aspas. A curiosidade é que o poeta consegue o emprego de assistente de redator de uma agência, né, de publicidade americana, NW Ayer, apresentando como credencial alguns poemas. Chamado pela firma entre surpreso e desencantado, pois iria ser redator de anúncios, Renato Castelo Branco acaba como reconhece, dando início de uma carreira gratificante a que eu dedicaria quase 50 anos de minha vida, fecha aspas. Depois foram as viagens, os livros, o publicitário e o intelectual sempre em choque, dividido entre o feijão e o sonho. E justifica o escritor. A despeito do meu envolvimento cada vez maior com a propaganda durante todos esses anos, não abdiquei de minhas ambições literárias, embora o feijão possa ter sido a parte do leão na vida de Renato Castelo Branco. O fato é que ele construiu a sua obra literária, escreveu seus livros de poemas, uma poesia atuante, forte, de sabor universal, sem descuidar os valores telúricos e regionais, líricos e emblemáticos. A sua simplicidade é enfatizada por Nelson Werneck Sodré. Segundo ele, abre aspas, forma superior e difícil. Bom, essa foi a versão do senhor Assis Brasil na introdução para falar do senhor, o escritor Renato Castelo Branco. Pois bem, vamos agora a partir para a prática da nossa palestra de literatura piauiense com esse escritor. Essa análise que nós vamos agora apresentar, eu escolhi um poema que para mim é brilhante, porque esse poema traz um discurso dentro da sua poesia que nos faz encontrar aquilo que é de mais essencial na nossa vida humana, que é a memória dos nossos ancestrais. Pois bem, para fazer essa análise literária, antes de tudo, eu queria falar que o poema de Renato Castelo Branco, ele se qualifica dentro da segunda geração modernista aqui no Piauí, né, de 1940. E ele, por ser um poeta modernista, já bastante influenciado pelas características do modernismo brasileiro, especificamente de São Paulo, né, pela qual muitos dos escritores de outros estados brasileiros se influenciaram. E é interessante que o modernismo
de Renato Castelo Branco na sua literatura com este poema tem um foco muito predominante na questão da condição humana, da questão de poder representar a questão do ser e do existir dentro do mundo, né? De como esse ser humano se apropria da sua condição para falar da sua existência. Isso é uma característica muito visível nesses poetas após a Segunda Guerra Mundial, onde eles vão se destacar muito para falar aquilo que eu vou expor aqui, que é, primeiramente, o poema dele tem uma questão clássica, que a poesia, como eu falei, é modernista da segunda geração, né, aqui do Piauí. A composição de versos livres, a relação do sentimento humano com o mundo concreto, né, e a fragmentação da linguagem, já que os versos já não tem mais aquele processo de metrificação clássica do soneto. Outra questão é que o poema tem uma vertente interessante na sua escrita, é um poema em prosa. E agora vamos destacar uma questão fundamental para aprofundar essa análise, que é alguns aspectos que eu apontei aqui em cada estrofe do poema, né? Para isso, a gente vai ler o poema nesse momento, para que nós possamos conhecer melhor a literatura de Renato Castelo Branco. Ok? Bom, vamos lá? O esperado, para o meu neto Rodrigo. Só agora você chegou, de uma espera de milênios. Só agora você chegou, de regiões ignotas, perdido em mundos misteriosos. Só agora você chegou, do fundo da história, para preencher seu lugar entre nós. Mas eu lhe esperava, desde o começo da vida, elo a ser preenchido, infinita cadeia de ancestrais. Agora você está aqui conosco, parte de nossa vida, de nossa eternidade. Foi escrito em 1986, no livro, ao que parece, Amor e Angústia. Pois bem, tem algumas coisas interessantes que eu acredito que vocês, para poder ler esse poema de uma maneira mais prática, no sentido de ter uma recepção estética melhor para o leitor, é necessário que vocês possam entender que nessa primeira e segunda estrofe, quando ele fala só agora você chegou, de uma espera de milênios, só agora você chegou, de regiões ignotas, perdido em mundos misteriosos. Então você vê aqui a relação entre literatura e espiritualidade. Espiritualidade no sentido esotérico, né? Porque aqui você nota que o poeta, ele vai falar da questão dessa chegada desse, obviamente, desse ser humano, desse menino, né, que realmente se manifesta em vida agora na sua família. E é interessante que ele, ao falar sobre essa chegada dessa criatura humana, ele
nos revela um pouco da sua formação religiosa, né? Mas de uma maneira subjetiva, né? Quando ele fala, só agora você chegou de uma espera de milênios, quer dizer, é como se ele tivesse uma conotação profética, né? Daquilo que a criança vinha ao chegar em vida para a sua família, né? Ele continua, só agora você chegou de regiões ignotas, perdido em mundos misteriosos, né? Essa parte é muito interessante porque é aí que vem a questão da gênese da vida humana, que o poeta coloca nesse verso, né? De mundos misteriosos, né? Então, outra questão que eu acho muito importante falar aqui é a questão da memória e a literatura, né? No discurso do texto deste poema de Renato Castelo Branco. Ele fala, só agora você chegou do fundo da história para preencher seu lugar entre nós, né? Mas eu lhe esperava desde o começo da vida, elo a ser preenchido, infinita cadeia de ancestrais. Você vê a questão do poeta valorizar a sua memória, da sua relação de filiação de pai, de filho, pai, avô, ok? Então essa genealogia, né, que ele coloca dentro do seu poema ao falar sobre essa pessoa que está implícito nas entrelinhas do poema, quando ele diz, mas eu lhe esperava desde o começo da vida. Quer dizer, o poeta ele em si, no seu eu lírico, ele nos fala aquilo que realmente ele tem como verdade plena na sua posição de poder acreditar que esperava já essa sua previsão de ter um neto, né? E esse neto, sendo ele uma necessidade de poder dar a ele a continuidade da sua história, da sua memória viva para o seu neto. Muito bem. Outra questão que eu acho interessante nesse poema, que é uma dedicação para o neto do Renato Castelo Branco, né? Na quinta estrofe ele fala, agora você está aqui conosco, parte de nossa vida, de nossa eternidade, né? Aí a questão da literatura versus ancestralidade, né? No discurso do poema. É interessante que a gente, quando fala sobre a vida dentro da literatura com o poema de Renato, ele nos traz uma questão fundamental, que é a necessidade de nós estarmos sempre diante de buscar aquilo que é essencial na nossa vida, que é a nossa condição de viver coletivamente, em família. E em família significa você dar continuidade àquilo que nós esperamos que seja, que é a nossa memória viva
para aqueles que realmente vão continuar a viver com a nossa cultura dentro da nossa formação humana. Eu estou falando os nossos filhos, né? A partir do momento que a gente dá continuidade àquilo que a gente recebeu dos nossos avós, sendo agora pai, passamos para os nossos filhos e passamos para e os filhos passam para os netos, né? Então acredito que o poema do Renato Castelo Branco, O Esperado, ele tem uma perspectiva de nos revelar algo que é necessário para a nossa vida humana, no sentido de nós termos uma relação muito concreta com aquilo que nós vivemos. Quer dizer, a necessidade de podermos afirmar essa beleza que é viver a vida com um certo ciclo de criação a partir do momento que a gente começa a viver a vida e a contemplar no momento certo a vinda de um outro ser humano que dá continuidade à nossa existência, no caso, o seu neto Rodrigo, aqui nesse poema dedicado a ele. Vocês estão me entendendo? Então, eu acredito que esse poema, para concluir a nossa análise, eu acredito que esse poema nos revela uma questão fundamental de como é importante nós, ao escrevermos sobre aquilo que nós acreditamos que é necessário diante de todo o processo de existência que nós passamos pela vida, nós possamos dar um sentido de que é necessário falarmos da nossa história de vida, da nossa memória como ser humano que está em processo de desenvolvimento para podermos encontrarmos aquilo que realmente somos, né? E acredito eu que quando a gente encontra aquilo que é de mais bonito em nossa vida, que é ter uma condição de poder ver a nossa memória registrada por uma vida que se prossegue, que são os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria dizer e apresentar um pouco da minha leitura do poema O Esperado, de Renato Castelo Branco, né? Na nossa palestra de literatura piauiense. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado, e não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, né? Francis James Lima da Silva, e esperamos que vocês possam continuar aqui conosco com o nosso trabalho aqui na Casa das Letras. Muito boa tarde e agradeço a todos vocês por estar aqui conosco, celebrando a nossa cultura, a nossa arte e a nossa literatura piauiense. Tchau.